Silvio Brasil. Olá, muito boa tarde. Agora 2 horas mais 21 minutos, 2h21. É o Ligação Direto face a face com o Silvio Brasil. Apesar de estarmos online, ontem eu fiz um vídeo dizendo o seguinte: achei muito, mas de muita falta de grandeza assessoria de imprensa ou legislativo municipal em ter publicado uma matéria sobre uma homenagem que será feita aos 10 anos do Centro de Referência Dirce-Groás, Centro de Referência Regional Dirce-Groás, em Santa Rosa, 10 anos de existência, sem a citação do nome da ex-vice-prefeita Sandra Padilha e sem a citação do nome do ex-prefeito Orlando Desconze. Fiz esse vídeo, muita gente ali comentou, muita gente compartilhou também, e eu, na oportunidade, entrei em contato com a ex-vice-prefeita Sandra Padilha para falar com ela, hoje, aqui, pelo Face a Face com o Silvio Brasil, no Ligação Direta. Sandra Padilha, boa tarde, seja bem-vinda, Sandra Padilha, que bom poder conversar com você. Oi, Silvio, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder conversar contigo, agradeço as tuas palavras gentis e saudar, né, as pessoas aí que seguem o Face a Face com Silvio Brasil. Eu acho tão importante nós termos hoje essa oportunidade, Silvio, de mesmo não estarmos presentes fisicamente, podermos conversar, levar a nossa opinião, o que pensamos, né, para as pessoas que desejam, que querem acessar, enfim, né? Tu tens teus seguidores aí, eu agradeço essa oportunidade aí. Eu acho que sempre é bom podermos levar uma mensagem. Então, eu agradeço. Eu é que agradeço você ter aceito o meu convite para estarmos conversando hoje. Não é nenhuma entrevista, não, porque com a Sandra Padilha eu converso com ela, né? É no face a face, porque, Sandra, ontem realmente eu fiquei bastante surpreso e triste ao mesmo tempo com aquela matéria postada, que ainda continua igual, não foi feita alteração nenhuma. Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar, a Sandra não vai ver, mas eu vou mostrar. Está aqui, ó. A matéria continua aqui, a matéria sem alteração nenhuma, não teve alteração. A matéria continua sem citar o nome da Sandra, sem citar o nome do ex-prefeito Orlando Desconze. Continua, teve alguns comentários ali logo na sequência, né, lembrando da importância da Sandra Padilha, e não foi feita alteração. Mas quando eu vi essa matéria, eu disse: espera aí, injustiça, cadê o reconhecimento? Sandra Padilha, não foi só o Centro Regional de Referência que você lutou tanto para que Santa Rosa tivesse essa benfeitoria que beneficia as mulheres. Não foi só isso, foram outras coisas. Mas fala um pouquinho dessa tua luta sobre o Centro de Referência que completa 10 anos. Foi inaugurado quando, Sandra? Você lembra? Então, Silvio, eu acho que essa me traz alegria poder falar e ver que nós estamos 10 anos com esse serviço aberto às mulheres da nossa comunidade santarrosense e da região, porque são vários municípios hoje conveniados. E eu diria que essa construção, ela não é uma construção de forma alguma, eu afirmo e reafirmo, não é minha, é de um coletivo, é de um desejo de governo. E eu falo isso porque quando a gente tem as condições de operacionalizar, é porque não é só uma instância que permite. Então, nós conseguimos sim, porque havia um planejamento proposto num plano de governo e também havia uma Secretaria Nacional Especial de Política para as Mulheres que possibilitou com que esse projeto se tornasse realidade. E é importante dizer que centros de referência da magnitude desse que foi implementado aqui no nosso município, em Santa Rosa, ele era permitido em cidades com mais de 100 mil habitantes, e por isso foi constituído um consórcio agregado, na época, 16 municípios a esse consórcio, porque isso nos dava uma dimensão macro-regional
para atender as mulheres. E é importante, antes que eu me esqueça, dizer por que ele, na época, esteve localizado próximo da rodoviária. Quando o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Dirce Gross foi inaugurado, ele estava próximo à rodoviária, porque esse era um dos pré-requisitos ou das recomendações que vinha através do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência às Mulheres Vítimas, né? Então, permitia que as mulheres viessem de ônibus, enfim, quando, né? O acesso, não havia necessidade de ter um carro do seu governo, da sua prefeitura que trouxesse. Na medida que ela quisesse buscar uma orientação jurídica, psicológica ou do serviço social, né, da assistência social, Sim. Nós estávamos ali. E ela não é um trabalho também assistencialista. Eu, no momento, ouvi algo, por que não estar vinculado à assistência social? Porque ela não é um trabalho assistencialista, é um trabalho de empoderamento, é um trabalho de autonomia. Então, naquele momento, estar vinculado ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência à Mulher permitia que nos conveniássemos a outros programas. Por exemplo, te pergunto, e eu tenho certeza que você tem esse entendimento. Eu hoje sou professora, sempre foi a minha profissão, e eu trabalho diretamente com o produto, com o sujeito que sofre as consequências de um lar que sofre violência, né? Que são as crianças, são Sim. Os filhos. Então, o que nós percebemos? Na medida que essa criança ela tem um sofrimento psíquico, isso interfere diretamente em todo o seu desenvolvimento, em seu aproveitamento escolar, na sua saúde, enfim. Então, o propósito desse trabalho, ele é muito amplo, ele envolve as famílias, mas se essa mulher que se sente oprimida, muitas vezes sem capacidade de exercer a sua maternidade na literal abrangência do termo, né? Que é cuidar, orientar, enfim, essa criança em função do sofrimento de um lar violento, ela precisa ter renda, não é? O que mais impede a autonomia? É a falta de condições financeiras, econômicas de garantir a sua subsistência e de seus filhos. Então, uma coisa não está dissociada, não basta ter o serviço, nós precisamos com que esse serviço, ele efetivamente promova a autonomia daquelas mulheres que buscam. E eu quero, já de antemão, aproveitar aqui, dizendo que agradeço esse espaço, mas saudar a iniciativa do vereador do Calixto, né? Do Douglas Calixto, do Cidadania. Eu quero saudar, porque ele lembrou de homenagear um serviço essencial e quero reconhecer os governos que tornaram essa política uma política de Estado, não é? Ela não foi só uma política de governo, ela foi tão importante, então ela não é algo menor, né? Como muitos entendem, que talvez falar em questões, são questões tão amplas e tão importantes que envolvem a família, as crianças em especial, e essas mulheres, que hoje, né, completados mais de 10 anos, o serviço está aí, com amplo atendimento, e é importante ser saudado. A história, o reconhecimento que tu trouxe aí no início, hoje isso não é algo que me traz qualquer tipo de mal-estar. Eu sei disso, eu sei disso. Já que você tocou, eu sei que você vai falar sobre isso mesmo, mas já que você tocou,
Porque quando eu vi essa matéria ontem, né, eu e outras pessoas que conhecemos um pouco dessa história da tua gestão como vice-prefeita, eu citei inclusive, ela não foi só o centro de referência que a Sandra Padilha lutou tanto para realizar, não. Foi também o jogo que envolvia os idosos, o câmbio, né, que você também se desdobrou, e eu muitas vezes fiz cobertura de jogos de câmbio, que você trazia para equipes de fora para jogar com os idosos aqui em Santa Rosa. Além disso, teve outras coisas mais que você também fez que você vai poder citar. Mas eu sei que você não se importa muito, sabe? Eu sei que você não quiser me citar, tudo bem e tal, até porque você é uma pessoa com uma grandeza enorme, tá? Mas no fundo, ô Sandra Padilha, não custava. De nada vai denegrir a imagem da atual gestão da Câmara de Vereadores ou do Executivo Municipal, que a mesa diretora é a base do Executivo Municipal, em citar o teu nome ou o nome do ex-prefeito Orlando Descondes. E eu não estou aqui defendendo o partido. Eu não estou defendendo o partido. Tá fazendo porque a Sandra é do partido tal. Não quero nem citar o nome do partido. Você ainda é afiliado a esse partido, Sandra? Sou, É sou. afiliado. Então eu vou citar que é o PCdoB. Tá? Eu vou citar por questão de justiça, é o PCdoB, o Orlando Esconza é PT, mas eu não estou aí defender partido. É a pessoa, o trabalho que a pessoa realizou, que a Sandra realizou. No fundo, Sandra, eu sei que você é de uma elegância enorme, sabe? Eu sei, você falou isso para mim, inclusive, pelo WhatsApp. Olha, Silvio, né? Mas seria de uma grandeza, pelo menos citar o teu nome. Você foi convidada para essa homenagem dos 10 anos? Não, porque na verdade os 10 anos foi 24 de março de 2011 foi a constituição do Centro de Referência e Certo. da Casa Abrigo. E naquele momento, quando o vereador propôs esse reconhecimento, essa homenagem, a pessoa que é responsável pelo serviço, e eu não culpo, eu elogio que quando a gente não conhece um assunto, ao invés de você falar em verdades, busque na fonte a verdade e fale, né, com propriedade sobre aquilo que você se coloca. E Isso. essa pessoa, ela me buscou, né, se eu pudesse fazer um breve histórico de como constituiu-se o serviço, eu fiz um histórico, mandei, né, mas foi a pessoa responsável pela parte administrativa. Agora, cargos políticos de confiança que talvez façam uso disso, pensando em querer uma promoção pessoal, eu lamento, porque grandes líderes da história têm como prerrogativa primeira o reconhecimento. Então, são pessoas que talvez ainda a gente não pode julgar, né? A omissão ela acontece por diferentes motivos, né? Ela pode ser proposital, como ela pode ser por falta de conhecimento da história, né? Mas um povo sem história, povo sem memória, né? Então eu agradeço a oportunidade, tenho todos os registros constituídos, não por mim, por uma pessoa que era admiradora do nosso trabalho e que guardou todos os recortes da imprensa, Silvio, na época, onde saía o que tinha, tanto de rede social quanto de jornal. Então, hoje, inclusive, tem pessoas pesquisadoras que já fizeram contato comigo de querer montar um livro dessa história, porque foi algo muito pioneiro. Nós, e eu falo nós como governo, como movimentos sociais, com o prefeito Orlando Desconze à frente, com as mulheres e homens que estiveram conosco na Constituição. Isso foi um trabalho grandioso, porque só a conferência que constituiu na época, ela teve uma participação muito grande, nunca vista e nunca repetida, mais de 600 pessoas na conferência regional. E ela fez isso também tem um livro, o nome do livro que foi feito a partir dessa conferência e formação que constituía o pacto se chama Santa Rosa e Região por uma Rede de Proteção à Mulher. Então esse livro ele existe, mas ele é a formação
que foi feita para agentes públicos, na época, Certo. profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais, as polícias, pessoas na época ali, promotores, enfim, era uma gama de profissionais e as promotoras legais populares, que foram 70 mulheres das comunidades que eram formadas para multiplicar e ajudar nas suas comunidades a construção de uma cultura de paz. Era isso que buscávamos, a construção de uma cultura de paz para termos geração de filhos, enfim, crianças mais saudáveis e mulheres e lares melhores constituídos. E quando tu fala o que mais, que serviços para geração de renda, na sequência, foi a primeiro, não sei se teve depois, nunca mais ouvi falar, de assentamento de lajotas e assemelhados, né, para construção civil. Então, mulheres foram formadas nesse sentido. Muitas mulheres, inclusive, passaram a trabalhar na construção civil. Eu fiz matéria, inclusive, né? Um prédio que foi construído bem ao lado da Rádio Santa Rosa. Na época eu estava na Rádio Santa Rosa e tinha uma mulher ali que ela colocava azulejo como ninguém. E os pedreiros, os homens, falavam: olha, ela é fera no que faz, é de uma rapidez danada. Eu lembro. Lembra? Eu fiz essa matéria de uma mulher trabalhando como pedreira, como o auxiliar de pedreiro, bom, enfim, na construção civil, colocando os azulejos ali e pegando junto com os homens. Eu fiz essa matéria porque a Rádio Santa Rosa ficava bem próximo do prédio que estava sendo construído, onde tinha uma mulher que estava trabalhando. Perfeito. E eu conheço ela é da Auxiliadora. E foi uma das que fez a formação. Fez a formação conosco, né? E isso tudo foi no final, quando, né? Porque um projeto, a constituição desses projetos tem um tempo, né? Não é algo que a gente faz, é muito trabalho, 4 anos para poder construir a escrita desses projetos, ter a aprovação, e por isso eu faço um reconhecimento amplo a essa insistência e esse engajamento do prefeito Orlando na época. Né? Olha, e você vê só a grandeza da ex-prefeita Sandra Padilha, que ela citou e elogiou o vereador proponente dessa homenagem, né? Então, isso que é de uma grandeza enorme, sabe? É desse tipo de grandeza que a gente está falando, que faltou nessa matéria do Legislativo Municipal, não citando o nome. Sandra, você fez um esboço aí sobre a história do Centro de Referência, que fez esses 10 anos em maio, né, de 2021 agora. Março? 24 de março. 24 de março. 10 anos, 24 de março. Eu busquei nos meus registros, porque a gente acaba realmente esquecendo algumas coisas. Exato. Então, e eu quero lembrar também, e eu acho bem importante falar sobre isso, que a gente sempre trabalhou muito na busca do reconhecimento de uma marca nossa, que é a soja, né? Essa semente valorosa que é a marca da nossa cidade. E nós entendíamos que as pessoas que vêm a Santa Rosa, elas deveriam poder consumir ou levar um pouquinho, talvez, da gastronomia que marcasse também, né? Que seriam produtos à base da soja. E para isso buscamos, e foi um projeto longo, feito com mulheres nas comunidades, com produção de alimentos à base da soja, e buscamos uma cozinha experimental. Essa cozinha experimental é uma grande cozinha industrial, onde o propósito seria gerar renda, sim, a essas mulheres, e traduzir isso numa marca em parceria com a cultura e o turismo, né? Então, essa marca da soja. Mas hoje eu vejo assim subaproveitado. É uma cozinha grande, bonita, que está lá no Parque de Exposições, usada somente na FenaSoja ou no Horti Grangeiros. Então, deveria estar sendo usada para gerar renda, para formar sistematicamente mulheres, para que, inclusive para uma questão de alimentação saudável, né? Então, eu vejo assim que tem muita coisa a ser feita além de um atendimento. A autonomia, ela não é suprir apenas a necessidade emergente daquele sofrimento psíquico.
e sim é ver a possibilidade de uma nova vida, um olhar com qualidade, com autonomia, com geração de renda, sobretudo. Então, eu não posso deixar de esquecer. A equipe que eu tive, eu fui muito feliz, né? Então, a Márcia Herbert, ela na época já vinha com uma experiência lá do município de 3 de Maio. A Yondir, que sempre foi extremamente guerreira, sempre esteve conosco. A Marinês, né? Que conheceu bem também. Uhum. E tem também a Solange, que ainda, né, que é servidora pública e sempre está à frente. Então, não é trazer méritos, é agradecer, que Santa Rosa foi, assim, reconhecimento nacional. Nós recebemos o prêmio de equidade, gênero e raça pelo trabalho e pelas iniciativas, mas iniciativas com universidades, com grandes empresas. Olha, o trabalho realizado junto à área industrial na época foi um trabalho lindíssimo, trabalho junto ao Alibem, tantas empresas, ao comércio local. Então, era algo que permitia, eu acho que voz também. E relembrar, ter esse espaço teu aqui, é uma oportunidade, faz bem. Então, eu aproveito para agradecer. E quando as pessoas me perguntaram sobre essa questão da matéria, eu fui indagada também. Eu entendo que o importante é que o serviço está posto e tomara que ele tenha sequência e consequência. Esse é o meu desejo. E até porque o resultado desse trabalho consta na própria matéria, né, os números de mulheres que Falam foram... por si, né? Fala por si, os números de mulheres que foram atendidas, inclusive no ano de 2021, 2020 também, que foram acolhidas pelo Centro Regional de Referência à Mulher, Dirce Gross, fala dos números. Então, eu acho que poderiam ter feito justiça, colocado o seu nome, o nome do prefeito Orlando Descondes, que não custava nada. Você disse que você fez um esboço aí na comemoração de 10 anos. Mas para essa homenagem, que acontece na próxima segunda-feira, dia 27, no Legislativo Municipal, você foi convidada? Não fui, não. Não foi convidada. Não. Mais uma injustiça, né? Mais uma falta de grandeza. Até o momento você não foi convidada. Não, e assim, ó, eu entendo que comemorem e que o serviço seja de qualidade. É o único desejo. Eu não faço questão nenhuma, entende? Hoje meus projetos, eles são outros e a minha cabeça e o meu espaço, ele está sempre muito bem ocupado e eu vejo assim, ó, que realmente... tem muita coisa a ser feita, então não pode se dizer que houve uma conferência, e eu ouvi isso uns dias atrás, e isso é uma inverdade, dizer que uma conferência ela aconteceu uma vez e não precisa mais acontecer. Não, por que acontecem as conferências? Porque a vida é dinâmica, porque tudo precisa avançar e acompanhar o seu tempo. E hoje, passaram-se 10 anos. Hoje não, mês de março, passaram-se 10 anos. Então, tem muitas necessidades emergentes nas famílias, e eu, como professora de escola pública, em especial como educadora do AE, eu observo diariamente. Então, ter esse olhar amplo, conhecer efetivamente as necessidades daquelas que são o produto desses lares, que são as crianças, é uma necessidade de política ampla, e ela é de empoderamento, ela não é de assistencialismo, não. Não é nesse sentido que eu me refiro. Então, preciso ter entendimento, é preciso conhecer a história para poder se fazer. Não é simplesmente ocupar um espaço. Disso não precisa. Isso eu quero sempre dizer que eu admiro, e o prefeito Orlando dizia, para estar no espaço você precisa se pagar. Se pagar significa o quê? As tuas ações, elas têm que ser tão grandiosas que elas compensem aquilo que você recebe para ocupar esse espaço. Então, eu acho que isso é importante. É muito importante, mas eu quero citar mais um ponto aqui, antes de nós encerrarmos essa nossa conversa,
o Face a Face com o Silvio Brasil, que está sendo estreada pela Sandra Padilha, tá, gente? É o Olha que primeiro honraria. Face a Face, porque eu estou fazendo aqui uma mudança no estúdio, vai ter um material novo, tudo, e o Face a Face é o programa que eu vou entrevistar as pessoas dentro do Ligação Direta. Eu juntei dois em um, Ligação Direta e Face a Face junto, tá? E a Sandra Padilha está estreando o Face a Face. Então eu quero dizer o seguinte, eu li os comentários agora há pouco, lá na página da Câmara de Vereadores, e é triste quando alguém diz assim, olha, temos que homenagear quem está lá, não quem esteve. Né? É muito triste isso, homenagear quem está. É óbvio que sim. Eu particularmente, como repórter, eu digo o seguinte, parabéns às pessoas que trabalham lá, que estão se dando, que estão se doando, que trabalham juntos, né, para uma causa que é justamente essa questão da mulheres e filhos. Então, assim, é lógico que a gente tem que homenagear quem estão lá também. Óbvio, mas quem esteve também é necessário, porque o ponto de partida foi lá atrás, certo? O ponto de partida foi lá atrás. Então é necessário que também sejam lembradas e homenageadas essas pessoas. E, infelizmente, você não foi convidada para essa homenagem dia 27, né? O convite está estampado na página da Câmara dos Vereadores, está estampado. Aí vão dizer o seguinte, mas o convite estava lá, ela não foi porque não quis. Não, ela é uma pessoa que merecia ser especialmente convidada. Ela e o Orlando Desconze, por tudo que fizeram na gestão em que eles estiveram à frente do Executivo Municipal. Eu sei que você, com toda a tua elegância, Sandra, você não fala assim, mas eu tenho a liberdade de falar, porque eu acompanhei, né, como acompanhei a gestão também então, do ex-prefeito Alcides Vicini, que em uma ocasião convidou o Orlando Desconze a participar da inauguração de uma parte da Avenida América. Por que não fez? Ele fez isso. Eu também estou sendo justo, também fez. Por que não fazer? Por que não convidar a Sandra Padilha para ir na sessão especial e homenagem ao centro de referência? Qual é o problema? É uma grandeza, mas infelizmente falta essa grandeza ao Legislativo Municipal, e eu falo isso abertamente aqui, eu falo por mim, tá? Não estou falando pela Sandra, estou falando por mim. Eu sei que ela não falaria assim, porque é de uma grandeza, de uma educação enorme e sabe se posicionar muito bem, né? Mas, Sandra, eu sei que se você fosse hoje gestora, você não faria isso. Você convidaria, porque eu sei que você sabe agradecer e sabe reconhecer o trabalho que é feito por alguém na cidade. Eu sei disso. Mas assim eu agradeço e agradeço, vou falar novamente o vereador Douglas, porque de todos os vereadores, né? E talvez tenha sido pessoas ligadas a ele que tenham lembrado ele, que bom, que bom. Eu enalteço, acho bem interessante e eu acredito que foi por unanimidade, né? Então, estendo esse reconhecimento a todos os vereadores, mas eu realmente cumprimento as pessoas que estão à frente hoje, que elas tenham êxito, que façam um ótimo trabalho, e realmente eu não faço questão dessa honraria de estar lá, mas a história, ela é preciso constar, né? Sim, nós vivemos já com tantas mentiras na sociedade e não é assim que se fazem as coisas. E eu acredito que não foi com intenção de ferir ninguém, né? E eu não me sinto, sinceramente, não me sinto, eu estou muito tranquila quanto a isso, eu agradeço a oportunidade de conversar contigo, jamais negaria uma palavra para ti, Silvio, Muito porque obrigado. você sempre esteve no tempo que nós tínhamos ações, e eu agradeço toda a forma de comunicação, impressa, falada, porque nós tivemos eco pela imprensa na época do nosso trabalho. Nós conseguimos levar a comunidade nos diferentes rincões, né, da cidade e do interior. A gente teve alcance através da mídia. E você foi um deles, como tu bem disseste, nas questões voltadas aos idosos, estava acontecendo um evento, você estava lá, né? Estava lá entrevistando, levando a mensagem, e assim os outros órgãos de comunicação. Então, eu entendo para mim que eu fiz uma escolha, né, de estar fora da política partidária, de concorrer, né, por ter outros projetos de vida. E a minha vida, ela sempre foi, eu sou muito dinâmica,
muito dinâmica e eu não consigo estar fazendo uma coisa apenas, entendeu? Eu estou sempre com muitos projetos, muitas coisas andando, e isso me move. E hoje eu vejo assim que eu estou muito feliz. Daqui uns dias mais, no ano que vem, talvez eu tenha novidades aí, e aí vou poder conceder entrevistas novamente com coisas bem bacanas que a gente vem pensando aí, que as coisas aconteçam. Não sei se tudo acontece no tempo, às vezes não acontece no tempo que a gente deseja, mas estamos trabalhando e estudando para isso, tá? Tá bom. Obrigada de coração, adorei conversar contigo, fazia muito tempo que eu não conversava contigo, e com os teus seguidores, eu acho que é assim que eu falo, né? Isso. E agradecer e desejar a todos uma ótima sessão solene para as meninas que hoje estão à frente desse serviço, que elas tenham muito êxito, mas sensibilidade de perceber as necessidades emergentes. Em decorrência da pandemia, nós temos ainda sofrimentos mais acentuados, mas a geração de renda, ela é o passo essencial. E não é fácil, não é uma tarefa fácil, realmente. Mas obrigada, querido, obrigada mesmo. Obrigado a você, Sandra Padilha, muito obrigado por participar desse primeiro Face a Face com o Silvio Brasil. É questão de justiça, por isso que eu convidei a Sandra. Eu estou fazendo aqui o que o Legislativo deveria fazer, justiça. Reconhecer o trabalho que foi feito. Eu não tenho partido, não sou filiado a nenhum partido, entrevisto qualquer pessoa que deseje falar comigo, né, seja em temas polêmicos, ou em temas sociais, ou em temas que envolvam a sociedade, tanto faz, eu estou sempre aberto a conversar com qualquer um que deseje participar de uma entrevista comigo. E essa questão da Sandra Padilha, essa matéria do Legislativo Municipal, poderiam corrigir, viu, gente? Poderiam corrigir fazendo justiça a essa mulher que tanto fez e faz hoje como professora para a cidade de Santa Rosa. Muito obrigado, Sandra Padilha. Um abraço, e eu mando um abraço para o teu esposo, né? O Padilha também, mando um abraço para ele, para as crianças também, tá certo? Sempre um prazer. E quando você tiver alguma novidade, por favor, entre em contato comigo. Comigo você tem espaço aberto sempre, tá bom, Sandra? Obrigada. Foi um privilégio conversar contigo e com os teus seguidores aí. Um grande abraço, felicidades e um bom final de semana a todos. Valeu, Sandra. Obrigado. Abraço. Primeiro Face a Face foi com Sandra Padilha. Encerramos aqui e semana que vem, aliás, na segunda-feira já tem um outro Face a Face. Obrigado, Sandra. Obrigado a você. Um grande abraço. Face a Face com Silvio Brasil. Abraço. Tchau, tchau. Silvio Brasil.